Boa noite, pessoal. Tá ao vivo mesmo? Vou adicionar o Deberson aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, Deberson. Boa noite, Amanda. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Eu tô te ouvindo, mas você deu um girando um trem aí. Não sei se sou eu ou se é você aí. Tem que perguntar pra Não, equipe mas de informática aí, né? agora ficou bom? Eu não vou fazer essa piada hoje, eu prometo. Eu sou a TI hoje, tá? Tá bom? Eu não vou falar que a gente também tem todas as plataformas, eu prometo. Hoje vai ser uma live. A gente não tá ao vivo, não, né? Tá, já tá ao vivo. Ainda estamos ao vivo. Essa piada foi horrível, né? Não tá, tem graça, né? Foi. É bom que quebra o gelo. Vamos ver quanto tem. Quase 70 pessoas na live aqui pra gente conversar. Tô brincando. O importante não é a quantidade, né? É a qualidade. Então, a galera vai É entrar, quem vai tá fazer um monte de interessado em ouvir pergunta. aqui, né? Exatamente. Verdade. A galera vai fazer um monte E de a gente tá pergunta. vindo, né, Deberson, mudando a cara do gestão WCM aí, assim. Estamos entrando na vertente consultoria, né? A gente não vinha praticando consultoria, apenas aqui por produto mesmo na internet. E agora a gente vai compartilhar aqui um pouco das coisas que a gente vai abordando na consultoria, trazendo para compartilhar com o pessoal, como se fosse uma consultoria paralela, né? A gente desenvolve material lá e traz para cá, certo? Eu acho que a parte legal agora dessa fase, né, é que a gente, com esses trabalhos adicionais aí que foram citados por gestão da WCM, talvez nem todo mundo aqui que está no Instagram, no seu Instagram, no meu, conheça, né, porque talvez conheça a gente só pelo Instagram. Só que a gente tem uma página tanto no LinkedIn quanto no YouTube do Gestão WCM, tá, pessoal? E aí é importante que a gente está começando a fazer uma consultoria agora, e para cada etapa da consultoria a gente vai discutir aqui as etapas da gestão de ativos. Então a gente vai fazer um paralelo, né, do que está sendo feito na realidade lá, né, como se fosse um paralelão mesmo, tipo, o que está acontecendo na realidade, a gente vai discutir aqui e vai falar, nesse caso de hoje, por exemplo, né, como que a criticidade deve ser usada corretamente. Né? A maioria das empresas o pessoal usa errado, né, ou não usa, ou não tem, ou faz. Então vamos discutir isso. E algumas auditorias que a gente andou fazendo pela gestão da WCM em algumas empresas, a gente pegou isso, né? A gente viu que o pessoal usa da forma errada. Então, uma das primeiras etapas, né, depois de taxonomia, então vai ser bem legal. Acho que bem legal e sem muita preparação prévia, né? Vai ser um bate-papo abertão mesmo, né? Vamos discutir aqui e vamos lá, vai ser legal, vai ser um desafio diferente. É verdade. A ideia nossa é isso mesmo, né? Pegar o que a gente tem recebido de dúvidas aí durante a semana. Esse assunto, por incrível que pareça, ele às vezes vem com outros nomes nas dúvidas das pessoas, mas é só para contextualizar um pouquinho, né? Como o Deverson falou, é um dos primeiros pilares da gestão de manutenção, né? Você tem lá a sua lista mestre de equipamentos e depois você parte para a criticidade. Esses dias eu recebi uma pergunta, Deverson, falando assim: Amanda, como é que você prioriza fazer o RCM na sua empresa? Né? Legal. E a pessoa me perguntou isso, como é que você prioriza para fazer RCM? Como que você decide qual equipamento que você vai fazer ou não? E aí a gente justamente vai falar sobre isso, que a criticidade é isso, né? É você Também, encaixar a melhor estratégia de manutenção para cada tipo de ativo. Então, eu acho que eu posso fazer uma pergunta para você, você já deve ter ouvido muito. Gente, para que eu vou usar a criticidade se ela não reflete o meu processo? Se não, legal. fala, não, eu vou fazer que não vou seguir criticidade, não, porque não é o que eu vivo, vou fazer de outro jeito, né? Você Legal. escuta muito isso? Isso a gente escuta o tempo todo, né, Amanda? Acho que você falou da RCM e tudo mais aí. Para quem está chegando agora ou vai assistir depois o vídeo, é assim: você avalia seus equipamentos, né? Você vê teu pool de equipamentos do site, e aí você tem que decidir quais são mais importantes. Por quê? Aí é maior, o maior ponto. Hoje estava numa discussão até interessante. Hoje estava numa discussão exatamente sobre isso, com um engenheiro. E a gente trocando uma ideia e foi assim, não, para ativos A eu faço tal coisa, para B, foi, mas é a mesma coisa para o B, para o C é a mesma coisa, A e B, C, galera, é nível de criticidade, né?
Você pode estar ABC, ABCD, 10%, cada um dá um nome, não tem problema. Eu falei assim, mas peraí, você faz a mesma estratégia para todos os três? Mesmo tipo de inspeção? Ah, eu faço porque tá errado. Eu falei assim, cara, errado é uma palavra forte em gestão da manutenção, porque o certo é o que dá dinheiro, né? Então, é uma palavra forte, mas eu posso te garantir que tem uma estratégia melhor, uma boa prática melhor. O pessoal fala assim, pô, mas não reflete minha realidade, como é que eu vou utilizar? Então, você tem que adequar o teu processo de criticidade ao teu processo real. O que o pessoal faz? Até nos stories desse dia eu coloquei uma matrizinha lá de criticidade, que é a mais conhecida, autor desconhecido, não sei quem é o autor, li alguns livros, todos os livros colocam como autor desconhecido. O cara que inventou isso está na hora de aparecer, deve ter morrido, né? Porque o cara não aparece hora nenhuma, todo mundo pergunta do cara. E qual que é a matriz? Essa matriz é aquela. Depois eu vou até postar ela no meu feed aqui para o pessoal ver. Ah, o equipamento é crítico por segurança? Pum, faz preditiva. Se o equipamento é crítico não sei do que, faz preditiva. Cara, aquela matriz é muito antiga. Ela é a mãe de todas, eu acredito, todos os livros que eu li. Eu Ela é acho que de sempre. onde nasceu tudo. De onde nasceu tudo. Só que aí o cara cata aquilo ali. Aí qual que é o problema que eu quero chegar? O cara cata aquilo ali, traz para dentro, foi ótimo. Traz para dentro do processo dele e fala assim: a pergunta é só essa. É crítico para a segurança? Se for alto, é preditivo. Aí você fala, cara, o que é crítico para a segurança? Aí começa a primeira Exato. pergunta. Aí o cara fala, se for crítico para a segurança. Você fala, cara, é muito vago. É muito vago. Então a pessoa pega uma matriz que é genérica demais, e ele quer aplicar na prática. Isso não vai rolar. Fica horrível. Aí quando ele vai fazer a estratégia dele de manutenção, tudo é crítico. Porque hoje em dia, todo mundo que trabalha em empresas maiores, principalmente, eu posso falar pelas empresas maiores, as que eu trabalhei, você olha a segurança com outro olhar. Se você for olhar para os seus equipamentos todos com viés de segurança, todos são críticos. Sim. Ou porque Todos você vai podem fazer... machucar alguém. Todos podem machucar alguém. Aí você vai falar o seguinte, mas não estamos falando de risco alto. Uai, mas o que é? Você considera que um risco de fatalidade de uma pessoa é baixo ou é alto? Para mim é alto. O risco de amputar um membro de uma pessoa, para mim, é alto. Aí, então, se você não cria critérios que atendem seu negócio, para você tudo é alto, cara. Aí não reflete, aí fica uma matriz que o pessoal fala, mas o importante é pôr ela lá no PCM. Fala, não, mano, ela não é para isso. Então, bacana. Acho que essa primeira pergunta já reflete muito, Amanda, do que a gente vê nessas auditorias que o pessoal contratou a gente para a gente fazer auditorias em algumas empresas, né? Felizmente, por conta da pandemia, foi mais online, mas tudo bem. E a gente fez, quando chega nessas perguntas, é sempre assim, não, a gente tem. Não, então mostra. Quando vai ver, então, mas aqui tá 90% crítico, cara. Você vai como aplicar assim? suas melhores estratégias para tudo. Pra tudo. Você perde, né? Não faz Exatamente. sentido. A gente perde qualidade, né, Deverson? Perde qualidade e faz a ferramenta cair em descrédito. Porque quando você aplica para tudo, você gasta muito dinheiro, tem pouco resultado, né? Às vezes, para alguns ativos, você não vai ter o resultado que você espera aplicando técnicas preditivas, certo? Era mais barato para você trocar só quando falhasse mesmo, né? E você faz a equipe inteira não acreditar naquilo, porque a gente sabe, onde tudo é urgente, nada é urgente, né? Onde tudo é crítico, nada é crítico, vai da cabeça de cada um. Então, assim, a matriz de criticidade, você saber colocar exatamente os equipamentos no lugar que eles deveriam estar, de acordo com o seu processo, que é o que o Deverson está querendo dizer, né, Deverson? Sim, de acordo com a referência do seu negócio, né? Em históricos passados, qual que é o potencial que teve de acidente naquele equipamento, né? Em negócios parecidos com o seu, o que você já tem de mercado que mostra, né? Porque às vezes se falar, não, pode matar alguém, pode, mas nunca matou ninguém, porque o negócio é super seguro, né? Ele nunca impactou na vida de ninguém. E se acontecer, qual que é a probabilidade de severidade, né? A gente precisa ter isso muito bem mapeado quando a gente fala de segurança. Então, que seria um dos pontos, né? A gente tem outros pontos para avaliar numa criticidade, mas segurança, ele com certeza é o primeiro e mais importante, né? Que a gente está falando da vida das pessoas. E aí a gente tem outros 4, né? Já posso falar desses? Claro, vai lá. Você quer complementar algum? Como diz na minha terra, chega a bota. Pode ir, vai lá.
Então, daí então, pessoal, você vai olhar 5 critérios, né? A gente fez até um vídeo no canal de gestão da WCM, tem lá, explicando um pouco mais detalhado de cada um desses critérios, né? A ideia nossa aqui é só mostrar de um contexto geral de como que a gente está fazendo dentro da consultoria com esses critérios, né? A gente tem o critério de qualidade, do custo de manutenção do ativo, de produção e o custo relacionado ao meio ambiente. O custo não, perdão. E o critério relacionado ao meio ambiente. Então, você precisa entender nesses 5 pontos, né? Assim como a gente vai fazer com a segurança, com o restante dos critérios também. Você precisa colocar numa base qual que é a referência do seu negócio, né, Débora? Você colocar, por quanto que é meu custo de manutenção hoje? Esse equipamento aqui representa quantos por cento do meu custo de manutenção? Quanto é para eu trocar ele por um novo ou eu aplicar a manutenção nele? Isso tudo tem que estar lá dentro da sua criticidade, certo? A gente já viu isso muito na prática, né? Assim, a gente aplicando técnicas preditivas em equipamentos por acreditar que ele era crítico. Quando a gente foi fazer uma amostragem, a gente viu que a gente tinha 0% de correlação entre o que a gente pegava na preditiva e o quanto a gente solucionava de problema na área. Você É. lembra disso? E tem um exemplo muito legal disso aí, até, desculpa, eu acabei entrando um pouquinho no que você estava falando, mas Não, nessa análise quando você faz, quem já trabalhou com confiabilidade, ou quem está estudando aí, tá indo para essa área, quando você faz confiabilidade de um sistema, e você faz um sistema que tem reserva, ele é um sistema em paralelo. A confiabilidade aumenta muito. Aí é um negócio engraçado, porque isso vai contra o senso comum. Até tem um livro em inglês, né, que fala fazendo do senso comum, né, as melhores práticas lá e tal. O senso comum diz o quê? Se ele está na linha do crítico, na linha do produto final ou na linha principal, ele é crítico. Aí ele tem reserva. Aí eu falo essa pergunta assim, pessoal. Aí tem reserva? Tem. Tá, qual que é a confiabilidade desse ativo? 99, 98, sei o quê. Legal. Se você tem um reserva, esquece. Os dois não vão falhar na mesma hora. A probabilidade é minúscula. Aí você fala assim, mas vamos aplicar a preditiva que é legal. Fala, legal é. Legal seria fazer toda hora, mas não dá dinheiro. Aí tem um erro muito grande, porque toda decisão, toda escolha que você faz é uma renúncia. Se você faz a decisão por ser muito, mas muito cauteloso, correr zero de risco, você aumenta o custo. Aí, aproveitando e pegando um gancho, né? Aí alguém vai falar, até tem uma coluna aqui que eu escrevo no jornal da empresa, que é uma coluna interna aqui, que eu escrevo no final sempre, eu deixo assim, para quem está perguntando por que nós estamos discutindo isso, que eu falo como se fosse um texto corrido normal, como se fosse qualquer pessoa, e no final eu falo, para quem está perguntando, isso é por causa da gestão de ativos, a norma tal. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando você toma essa decisão de vamos fazer para tudo, você está diminuindo o seu risco, legal, muito legal, e você está aumentando o teu custo. E a norma ISO 55000, para quem trabalha com gestão de ativos, a norma é custo, risco e oportunidade, que você pode entender como performance. Ela fala em oportunidade, mas a tradução literal acaba sendo mais performance. Então, se você tem um engenheiro de confiabilidade na planta e ele fala não vamos tomar risco, nós estamos com um grande problema. Porque ele está infringindo uma parte da nossa norma. É a única norma que nós temos de gestão de ativo. 55.000, 55.001, 55.002. É o único segmento de norma. E aí o cara fala assim, não, mas vamos aplicar, né? Vamos aproveitar. Não, cara, tem custo envolvido. Então essa do indicador de confiabilidade, ela é certeira. O cara vai lá e põe uma reserva na linha, aumenta a confiabilidade lá em cima e quer fazer uma preditiva. Tá muito errado. E isso dá briga, hein? Isso aí dá muita briga. Né, Amanda? Tá. Eu tenho um colega aqui que ele fala muito isso. Ele fala assim, gente, vamos parar de ser padeiro, a gente fica vendendo sonho. A gente não trabalha com a realidade e fica vendendo sonho para todo mundo. Falar que você vai conseguir aplicar em tudo e vai conseguir ter qualidade para tudo e que você não vai assumir riscos é impossível. É impossível dentro da gestão da manutenção. Você não vende o sonho para as pessoas, né? Então, assim, a gente tem que realmente trabalhar dentro da realidade, é o que você está falando, né? Adotar critérios é o que a gente vai fazer agora, né, Deberson? A gente já montou o material todo, o procedimento para poder fazer uma criticidade, né? O passo a passo que tem que seguir, e a gente vai falar com o cliente, que tem que ser as perguntas que vocês têm que se fazer, né? Mas me conta, qual que é o seu histórico de custo? O que você tem aí, certo?
Me conta. E aí você vai fazendo, né? Assim, acho importante a gente falar também, né, Def, que a gente pega esses 5 fatores e atribui esses 5 pontos e atribui uma pontuação a eles, né? De 0 a 10, que seja. E aí você seta esse ranking de 0 a 10 de acordo com a realidade do cliente, de acordo com a realidade da sua empresa. Então você pega e vai investigar, é, trabalhar dá trabalho, né? Às vezes a pessoa quer pegar uma matriz dessa de decisão, como você mostrou, e já quer sair aplicando, porque é mais fácil. Eu faço 2, 3 perguntas e eu já tenho a resposta. Só que ela te leva para o lugar errado. Então, você tem que olhar realmente para os pontos e falar assim: vamos lá, vamos avaliar, vamos estudar, dá trabalho mesmo. Sentar e falar: vamos avaliar o histórico de segurança da sua empresa. Ah, eu estou começando agora, minha empresa é pequena, eu não tenho. Beleza, você tem negócios parecidos. Não conheço, desconheço, você pode até falar um negócio que a gente não tem similaridade em outros lugares. Né? Então, eu tenho negócios parecidos. E eu olho esses negócios parecidos e falo, ó, o que já teve de notícias? Cara, quando a gente foi montar uma vez, não sei se você lembra, a gente consultou até jornal para saber realmente qual que é o histórico de outros negócios, né? O que a gente tem na mídia divulgado com relação à segurança. E assim, e para o restante dos indicadores é a mesma coisa. A gente recebeu uma solicitação aqui, mas acho que foi sem querer. Mas se alguém quiser participar, bora lá, tem tempo ruim não, Achei vamos lá. legal isso, tá? É até uma ideia que eu ia te falar, até se no final alguém quiser entrar para fazer uma pergunta, se achar Ou legal, acho bacana pode perguntar, e para se, aí, entrar. se a gente não souber responder, fácil também, a gente cai na internet e depois a gente volta. Né? Aqui nós temos resposta para tudo. Resposta não vai faltar, galera. Não tem problema. Mas assim, É é legal, importante assim, mesmo para a galera que está chegando, eu vi que muita gente entrou, né, entrou agora, e realmente, sou tô tímido, né? tímida. Não é não. Pode perguntar depois aí, a gente monta também para as clínicas aqui, não tem tempo ruim não. Mas para quem está chegando é justamente isso, né? A gente, né, nessa consultoria que a gente está fazendo, né? E como a gente fez algumas outras auditorias para outros clientes aí, outros trabalhos, realmente entender essas 3 vertentes com a criticidade. A criticidade, ela é uma ótima ferramenta na gestão de ativos para balancear custo, risco e oportunidade, que é o que a norma fala. Se usar errado, aí eles zangam o processo inteiro, porque ele está bem no comecinho do processo. Você identifica os ativos, levanta a criticidade e aí você começa a trabalhar. Se você pula essa etapa Exato. e faz de qualquer jeito, naturalmente você interfere nas outras etapas. Ah, vamos fazer plano de manutenção do equipamento X. Ah, faz aí para semanal. Ah, mas todos os equipamentos da planta, tem 500 equipamentos da planta desse. Ah, não faz, vamos aproveitar que está Exatamente. fazendo, faz para todos. Não, cara, não é assim que funciona. Tem equipamento Sim, que, uma vez nós trabalhamos com uma empresa, que ele tinha um determinado equipamento, componente, nós vamos entrar no detalhe aqui, que ele falava, ó, equipamentos desse tamanho para baixo, dessa potência para baixo, a gente descarta. E aí eu falei assim, caramba, esse cara é maluco. Eu também no começo da minha carreira, esse cara é maluco? Como assim descarta? E aí ele falou assim, cara, isso aqui não é crítico. Fizemos a criticidade, realmente não era crítico. Aí quando a gente foi avaliar, era mais barato, porque a gente fez toda a conta. Você simplesmente pegar o equipamento falho, ele era RTF, que a gente chama. Ele está lá no final da curva, ele não é importante. E ele é relativamente barato. O custo para manter ele, é mais barato do que trocar. Então, simplesmente, qual que é a norma? O que a gente faz? Quebrou, meu amigo. Arranca, vende como sucata, como diz lá na minha terra, pesa na balança, vende e troca. Aí o pessoal fica, então, não, mas o ideal é inspecionar. Não, não é para tudo, meu amigo, né? Mas é isso aí. Mas legal, acho que foi uma introdução bacana. E para quem perdeu, por favor, vai no GTV da Amanda depois, assista lá o comecinho. Estamos fazendo consultorias e treinamentos. Estão abertos aí. é verdade. Não, acho que é isso mesmo, sabe? Assim, acho que a gente escutou isso numa das consultorias que a gente participou, né? Os desejos, eles são ilimitados, mas os recursos são limitados. Então, assim, não adianta você querer falar assim, eu vou passar para a minha equipe de preditiva que eles vão inspecionar 50 equipamentos, quando, na verdade, eles deveriam olhar 10, 20, que realmente vão fazer diferença para o seu processo, que quando você fizer as perguntas, ele realmente impacta na produção, ele realmente impacta em qualidade, em meio ambiente, e você achar que ele vai fazer com a mesma qualidade, ele não vai. O recurso é limitado, o tempo da pessoa, a rota que ele vai ter que seguir. E outra, eu participo de problemas como esse, em que a criticidade passa e a gente trabalha, né, Débora, isso aqui no gestão do CRM com valor em torno de 10 a 20% para aqueles que vão ter as melhores estratégias, o melhor acompanhamento. É,
eu vejo isso na prática hoje, quando passa desse valor, eu começo a perder muita qualidade, tanto nas minhas análises do retorno que chega para mim das preditivas, como engenheira de confiabilidade, as tratativas que eu vou dar nos resultados que vêm, né? Às vezes você fica olhando ali uma formiga e deixa passar uma boiada inteira, porque você tá olhando para o lugar errado, entendeu? Então, assim, e eu acho uma coisa legal também, Débora, acho que eu lembrei que agora eu vou falar, senão eu vou esquecer, que muitas vezes você conhece tão bem o seu processo que o seu sentimento não está tão errado. Então, quando você fizer a criticidade, é tipo fazer prova real em matemática, né? Você colocou todos os critérios lá, fez com muita avaliação. E você olha e fala assim, nossa, isso reflete meu processo? É para refletir. É para você olhar para a matriz e enxergar aquele sentimento, né? Você fala, nossa, isso aqui realmente, cara, faz sentido com o que eu trabalho, hein? Faz sentido com o que eu vivencio. Porque senão você pode, assim, falar, não, vou usar só um método engessado e não vou olhar para a minha experiência, né? Você tem que olhar também que aquilo tem que se refletir o que vocês vivem no dia a dia, né? Perfeito. E aí, só pegando dois ganchos do que você falou. O primeiro o Zé Robson colocou aqui, enquanto você estava falando, que é importante fazer com pessoas de cada setor. A resposta é sim. É importante fazer de cada uma dessas equipes, né? Segurança, meio ambiente, manutenção. Mas sendo bem honesto, assim, você faz e revisa, é o que a Amanda falou. E depois tem que ter aquele sentimento da pessoa, aonde mais dói, vamos dizer assim, ele vai ter esse sentimento, né? E quando você fala de 20%, alguém pode questionar por que 20%. Eu já vi 10%, eu já vi 80%. Esses dias eu vi uma matriz, eu achei legal, o cara colocou assim, 80% é A. Como eu disse, não tem certo ou errado. Gestão da manutenção eu acho muito legal, cara. Tem um lado bom e um lado ruim trabalhar nessa área. Né? O lado ótimo é porque, por enquanto, não tem errado. O lado ruim é porque não tem errado. Por que eu tô brincando com isso aí? Porque a gestão da manutenção no Brasil, quase todas as normas que a gente referencia são americanas. Por quê? Ou são estudos americanos. Exemplo simples, custo por HP. Não tem no Brasil, nem no Abraman, nem em lugar nenhum. Você usa uma norma que é da fonte de Departamento de Energia dos Estados Unidos de 2010. Aqui eu conheço, tá? Se alguém quer conhecer diferente, pode colocar aí no que a gente vai. É bom aprender também, né? A gente procura, mas às vezes não sabe tudo, né? E a gente usa muito a própria ISO, né? Ela não é brasileira. Ela é de uma PAS 55, foi feita em 2008, revisada em 2014. Né? E aí o cara colocou 80% de A. Eu falei, mano, 80% de A. E eu tentei entender o que ele estava querendo dizer. E eu acho legal isso. Porque eu estudo as pessoas no LinkedIn quando postam artigos, eu acho muito legal isso, porque nós somos pobres no Brasil de gestão da manutenção, muito pobres. Essas discussões são muito rasas. E aí eu falei assim, cara, mas não faz muito sentido, porque o princípio de Pareto é o contrário. Por isso que a gente usa 20%. Alguém fala, por que vocês põem 20%? Porque o princípio de Pareto é o contrário. Só por causa do Pareto. Só por causa do Pareto. E aí tudo que você faz, eu não sei quem que é esse cara, mano, mas esse cara acerta o negócio. Você pode ver, aí a pessoa fala, mas não dá 20% exato. Claro que não, né, cara pálida, dá 21, dá 19, dá 18,5. Mas, cara, é um número muito legal, assim, pra você usar. E realmente, quando você faz esses estudos, 20% dos equipamentos geram 80% da sua. Você vai lá, 20% dos meus tipos de equipamentos geram 80% da sua. Pode fazer que vai dar. Se você acertar essa linha, vai dar. Então, assim, quando você falou do 20%, eu guardei isso porque eu vi esse artigo dessa pessoa, né? E eu não concordo. De novo, não tem certo e errado, e não estou dizendo que nós estamos certos, eu estou dizendo que as discussões são rasas. E aí é um ponto para a gente discutir bastante. O fato é que a gente usa 20% nas nossas consultorias, auditorias que a gente faz, né? Espero fazer logo presencial, né? Por enquanto é só online, então vamos seguir o jogo aí. Legal. Teve mais pergunta, mano, do pessoal aí no teu Instagram, principalmente? Não, aqui teve uma pergunta aqui que eu acho que vai render um pouco. Eu não vi quem fez, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Teve na live. É porque eu achei que o pessoal estava mandando para você também no direct aí. É o Ciro Júnior, ele perguntou indicadores, quais indicadores a gente monitora nesse processo. Né? Aí a gente pode entrar dentro do que a gente estava falando antes, que é bem verdade, né? Ele tocou no ponto-chave, né? É baseado em indicador mesmo. Você pega a segurança e você escolhe, fala, olha, a gente, por exemplo, vai avaliar a fatalidade, né, Deberson? Qual que é a probabilidade e a severidade de ter uma fatalidade naquele equipamento, né? Mas a pergunta dele é pro critério ou se a gente usa alguma coisa para ver se ficou bom com a cidade? Eu fiquei na dúvida. Eu acho que é dentro do critério, tá? Se ele tiver ainda aí, ele podia até responder aí. Dentro do critério, ok, beleza. Só pra eu fiquei na dúvida, uma pergunta legal.
Não, então a gente fala do critério, depois a gente pode falar também do acompanhamento, né? Que eu acho bacana também do acompanhamento. E aí, Não, dentro dos vai lá. critérios, a gente vai fazer isso mesmo, né, Débora? A gente vai pegar os indicadores de cada ponto. Por exemplo, custo de manutenção. A gente vai olhar o custo para reposição do ativo e o custo para a gente fazer a manutenção do ativo, né? E aí, como é que você faz essa comparação? Às vezes, vamos falar assim, o óbvio precisa ser dito, né? Você separa seus ativos em classes, né? Ah, eu tenho essa classe de bombas, eu tenho essa classe de redutores, eu tenho essa classe de, sei lá, de peneira, enfim, de qualquer componente que você tem, de equipamentos agrícolas, né, colhedora de cana, enfim. Você tem a classe separada dos seus equipamentos e é dentro daquela classe que você vai avaliar, né? Obviamente tem ali uma margem, né, respeitando diferença de modelo, enfim, então, mas você tem que separar isso primeiro em classes. E aí, depois que você separar em classes, é que você vai usar os indicadores para usar de referência, né? Produção, por exemplo, o fator de produção. Você vai avaliar o quanto de impacto a falha daquele ativo causa na sua produção. Que é o que o Deberson falou de um sistema redundante, por exemplo, né? Eu tenho lá meu sistema redundante, se ele parar, eu tenho um do lado. Qual que é o impacto dele na produção? Certo? Então, assim, eu preciso ter uma estratégia, obviamente, de dar manutenção no que está reserva sempre, né? Manter aí uma inversão de processos para poder manter ele ativo, mas ele, obviamente, tem um impacto na produção muito menor do que um outro que é singelo, que a gente fala, né? Que ele fica único na linha. Então, você precisa fazer essa avaliação. Esses são os indicadores, basicamente, acho que eu não esqueci de nenhum, não, né, Você pode Debs? usar MTBF, MTTR, RAV, Sim. tem vários que você pode A utilizar. gente, a gente optou por não usar, né? MTTR e MTBF no critério, né? Acho que é legal falar o porquê, né? Porque muita gente vai ver assim, eu uso MTBF, MTTR no critério. Mas tem um porquê legal aí, por que a gente não usa? Pode falar. É. Não, a gente decidiu não levar em consideração esse fator, porque ele varia muito de ativo para ativo, né, Débora? A gente escolheu não utilizar e considerar o custo de manutenção, porque ele é mais ou menos assim, padronizado para aquela classe, Quando você certo? pega o MTTR, MTBF, cara, quando você faz análise de criticidade, já participei de algumas reuniões dessas, o pessoal fica assim, mas eu considero que eu vou trocar um rolamento, ou eu considero uma falha catastrófica, ou eu considero que é só um anel, ou eu considero que é um eixo, ou eu considero... Então, assim, não tem, de novo, não tem certo e errado, você tem que adaptar para o teu negócio. Mas, por exemplo, se você decidir utilizar MTTR, eu não aconselho. Tanto que no gestão WCM, o legal é isso, né? Como nós estamos fazendo da consultoria lá, a gente já vem com... Vai ser várias lives assim, né? A gente faz na consultoria e traz aqui, né? Que a gente está fazendo para o cliente final lá. Por que a gente decidiu tirar? Justamente por isso, porque ele fica muito vago. Só que se a pessoa decidir manter o MTTR, o ideal é que seja assim, você tem assistência próxima? É a maior pergunta. Não, meu próprio pessoal sabe cuidar da máquina de fio a pavio. Legal. Você não tem assistência próxima, aí você mora em Ribeirão Preto, você tem uma usina, que é o caso eu trabalho em usina, né? Legal. Uhum. Se você trombar, é perigoso você cair dentro de uma oficina que conserta. Se você cair assim, você cai dentro de uma oficina que conserta. Só que se você morar no meio do final do Mato Grosso, você já não vai ter tanto acesso. Então, para você, talvez que seja crítico. Então, você tem que balancear para o teu caso específico, né? Então, é um ponto bacana. E tomar um cuidado com redundância, né? A própria criticidade, ela interfere no resultado. Então, um exemplo simples. Meu equipamento nunca machucou ninguém, mas tem uma probabilidade alta porque ele é regulatório. Ele é crítico por regulamento, então, por regulamentação, então você é obrigado a colocar ele como crítico. Aí você fala assim, não vou pôr. Tanque de etanol, por exemplo, né, Débora? Tanque de etanol é um bom exemplo. Aí fala assim, quantas vezes falhou um tanque de etanol? MTBF. Putz, altíssimo. Você pegar a história, você vai ter um em cada X anos. Legal. MTTR. Quando falha, é uma borrachinha lá, porta de visita, sossegado, tranquilo para consertar. Só que tem que tomar muito cuidado com os critérios justamente por isso. Porque a própria criticidade interfere nele. Talvez ele não seja crítico, porque você tem um monte de ação que você está fazendo que estão interferindo na criticidade. E aí, se você tira essas travas, você pode transformar isso num caos. Então tem que tomar um cuidado. Então, no gestão da WCM, a gente fez isso. A gente criou uma matriz muito limpa. Eu já participei de casos que você tem 20 perguntas para responder. No nosso tem 6. São 5 grupos com 6 perguntas, justamente para ser limpo,
para você não criar uma, como diriam os caras que gostam de Excel, uma referência circular, né? Ele interferindo nele mesmo, ele é a matriz de criticidade interferindo nela, isso é um perigo, assim. E a gente toda hora a gente fez uma reunião, eu e a Amanda, e toda hora a gente ficava, mas isso volta, isso interfere, então assim, são algumas horas de pensamento nisso, né? Mas é legal, acho que ficou bacana. Ficou aí, agradeço, né, por aproveitar, porque você fez boa parte desse trabalho, achei muito interessante o jeito que você estudou as coisas, sabe? Te deu marido em tudo, mas deixar meu reconhecimento aqui gravado na live, ficou muito bom. A gente já tinha discutido, né, Muito obrigado. Mas de outros, a gente que fez, né? Não tem eu. Não, eu sei, mas assim, a gente já viu de outros lugares e nenhum dos dois concordava, né? Com o que a Ah, gente é. vivencia, né? A gente já tinha falado, não, mas eu uso, mas eu não concordo, assim, eu não acho tão bom. Eu acho que Mas não o legal é isso, reflete. né? O legal é isso. Como eu disse, as discussões, né, mano, gestão de ativos no Brasil é muito raso. É muito raso. Eu vejo um monte de discussão, assim, como que a gente começar a discutir isso aqui agora, exemplos loucos que você vê na gestão de ativos, que você fala, cara, não tem critério nenhum que o cara tá falando, nós vamos ficar aqui, eu acho, uns 3 dias discutindo. Porque, como a gente disse lá no curso, tem um curso gratuito para quem não quer só do Instagram aí, galera mais nova, nós somos mais velhos, nós estamos todas as plataformas, como que eu ia falar. A gente está no YouTube também, tem um curso lá gratuito de gestão de ativos, e um e-bookzinho também, baratinho, galera, ajuda lá que não é uma ideia não, tá na nossa bio. Que a gente fala disso, sem dados, sem informação, você viaja muito. A criticidade é a mesma coisa. Se você não tem dados, isso aqui é crítico. Se você for deixar pro cara do processo, sem critério nenhum decidir, e caso sejam 3 caras diferentes, se você voltar lá, vai ser tudo crítico, do primeiro ao último. Assim, você fala assim, cara, é tudo crítico. É verdade, é verdade. E ele vai ser tudo crítico, eles ainda vão mudar de ideia entre si do que é mais crítico, porque na hora que o processo apertar mais de um lado, a pessoa muda para lá, depois muda para o outro, tem que ter referência, sabe? E assim, a gente já falou, mas eu vou falar de novo. Aí você escuta a pessoa falando, não, mas eu vou fazer do meu jeito, porque essa criticidade aí não serve. Cara, se não serve, revisa. Não serve, revisa. Se não serve, faz de novo, sabe? Acredita na metodologia, porque dá certo. Você não fazer pega aquele fluxograma da internet e tenta aplicar direto. Não funciona. Não funciona, não funciona. Você vai dar tiro no pé, como diz aí no Goiás, né? Em Goiás, não vai dar tiro no seu pé, entendeu? Você vai colocar uma coisa muito cara no seu processo, não vai ter resultado de manutenção. E aí a confiabilidade, ela toda desdobrada em cima disso. Aí o engenheiro fica doido, tendo que manusear e elaborar e revisar e acompanhar um monte de plano, um monte de resultado que vai chegando na mesa dele, não consegue dar vazão. Não adianta falar que consegue, que não consegue. Não é simples você pegar uma análise de óleo, uma análise de vibração, comparar os dados e encontrar a melhor solução a partir daquilo ali. Né? Encontrar a causa fundamental, fazer uma análise de anomalia, não é fácil. E se você tiver um volume muito grande, eu posso falar de quando eu cheguei lá na Automotiva, você lembra, Denis? Que a gente fazia coleta de 7 compartimentos, de mais de 30 colhedoras, aí tinha mais não sei quantos compartimentos de tratores. Eu perdia mais tempo analisando o que chegava o produto do que o resultado final. Porque tudo estava mapeado para mim como crítico, né? Então, aí, quando você vai fazer uma correlação, você fala, cara, não faz sentido, não faz sentido. Eu estou tendo muito menos resultado, assim, meu trabalho está sendo muito mais desgastante de pegar e ficar mandando isso, enviando para análise, né, recebendo os do que realmente avaliando ali e tratando o problema, né? O Zé Alves colocou ali, não é engessado, né? Eu fico lendo os comentários quando você fala e vice-versa, né? Ela não é engessada. Mas depois que você definir o critério, você tem que seguir ele para não ver, justamente para você mediar. Porque se você deixar a galera aberta assim, quando você voltar, tem uns 3 esfaqueados, né? O negócio é meio perigoso. Então tem que ter um certo critério. Então, bom, é isso. Eu acho que para esse primeiro ponto de criticidade, ele realmente é a base para tudo. Se está mal feito, revisa. Não pega aquele da internet pronto. Não pega o da outra fábrica que você trabalhou pronto e joga lá. Apesar que eu vou ser sincero, eu já fiz isso na minha vida. Recente. Eu ia falar isso agora. Eu já fui, cara. Eu já sei que não dá certo, porque eu fiz. Já sei que não dá certo, e vou ser sincero, são momentos e momentos, né? Uma coisa é o que nós estamos fazendo na consultoria com um certo tempo e um cliente que
você está disposto a pagar, e às vezes você não tem isso. Então, assim, você tem que realmente, como eu disse, a gestão de ativos ela é muito rasa. Quem for nos acompanhando aqui, é um ótimo momento para discutir. A gente é muito aberto para discutir, porque, é, como eu disse, não tem certo e errado. Eu acho que o mais legal nisso é você ter dados, né? E nós somos pobres de dados no Brasil, né? Aquela matrizinha do autor desconhecido lá, meu Deus, aquilo lá é o negócio que você mais vê em todo lugar, né? Então é isso aí. Teve mais pergunta, Amanda, antes aí, que eu lembro que tinha umas perguntinhas. Não deu tempo da gente dar uma mais estudada, mas... A última que eu abri na caixinha, né, que eu até comentei com o pessoal que eu não ia responder lá para a gente poder discutir aqui. Teve algumas que não tem a ver com o tema, né? Então a gente não vou entrar, mas teve uma que foi até um assunto que você abordou bem já num dos vídeos seu, que é criticidade versus prioridade. Antes de você explicar, só queria falar uma coisa assim, que às vezes pode acontecer em outras empresas, tá? Recentemente, quando eu mudei de empresa, o que foi? Não, vou continuar. Recentemente, quando eu mudei de empresa, eu tive um problema, sabe? Porque a gente chama na norma de criticidade, né? Eu sempre conheci como criticidade. E aí chegou lá, a criticidade, na verdade, ela era prioridade. Era invertido, sabe? A criticidade passou a chamar prioridade por conta, né? Aí, assim, cada negócio se adapta, é o que você falou, né? Gestão da manutenção não tem certo e errado. A pessoa se adapta, às vezes, por conta do histórico do negócio. E aí, criticidade passou a ser um assunto tratado somente com segurança, tá? Então, hoje, assim, até, né, vou falar, não tem problema nenhum que isso está aberto, né? A Vale trabalha hoje com criticidade. Se você ouvir criticidade na Vale, não é relacionada à criticidade de manutenção somente. É a criticidade do ativo relacionada à segurança. Eles separaram o pilar segurança e ele é tratado dentro da criticidade. E aí chama de prioridade. Só que, numa maneira geral, nos negócios, né, a criticidade e a prioridade são diferentes, né, Devis? Tá, até vou responder, eu vou pegar um gancho até antes no teu ponto em relação à criticidade que a Vale separa. Isso é muito comum nas empresas, tá? Eu já vi isso aí, a gente conversando com algumas pessoas que entraram em contato com a gente teve que fazer umas auditorias e o pessoal tem essa separação. Só para deixar uma coisa bem clara, a manutenção não pode interferir no que é regulatório, o que é regulamento, o que é norma, NR e tudo mais. Então, quando vem uma determinação por segurança que te obriga a seguir algo pré-estabelecido, a manutenção é obrigada a colocar dentro da matriz dela. Então, não importa como é sua matriz de manutenção, o que é regulamento tem que entrar na frente. Deixar bem claro por quê? Porque até tive uma discussão no passado já disso aí, numa auditoria de segurança. De segurança, tá? Que avaliou um equipamento meu que era RTF, que ele era a criticidade D, e falou assim, cadê a tua preventiva desse equipamento? Eu falei, eu não tenho. Ele falou, então eu vou te penalizar na nota. Eu falei assim, bom, então vai, porque não vai ter nem hoje nem nunca. Depender de mim. Exato. Claro, quando você trabalha numa empresa, você não decide tudo, né? Mas falei, o que depender de mim, esse equipamento nunca vai ter. E o negócio subiu bastante. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu questionava ele era, é regulatório? Você me obriga a fazer uma inspeção de segurança e dar os itens que eu vou fazer. Sim. Agora, por manutenção, eu não vou fazer. Se você, como segurança, me falar, faça isso e segurança, você é obrigado por lei a seguir. O engenheiro de segurança ele tem autonomia sobre os itens de manutenção numa fábrica. Isso é lei. Se ele determinar como itens preventivos, você tem que seguir. Ponto. Agora, se não está determinado, aí você tem a tua matriz. Então, isso é um ponto legal, porque isso é uma coisa que, em muitos casos, isso acontece, tá? Eu já vi, isso é muito comum. E aí você falou de criticidade e prioridade. Bom, qual que é a diferença dos dois na prática, né? Independente do nome que você vai usar, você utiliza quando você instala o equipamento, instala os equipamentos, né? Cria taxonomia, cria as hierarquias para você controlar, né? Você fala assim, bom, vou definir minha estratégia de manutenção. Essa etapa, ela não tem nada a ver com a execução da ordem de serviço ou ordem de manutenção, como em algumas empresas. Quando você vai executar o serviço, você no planejamento de programação tem um monte de variáveis. O pessoal fala assim, pega por qual é mais crítico. Cara, tem. Qual é mais crítico? É FIFO. Qual foi quem entrou primeiro na fila? Qual é que tem data limite primeiro? Porque é o seguinte, eu posso ter um equipamento, olha só como o algoritmo é interessante de programação, que é a prioridade que você está falando. Eu não queria colocar os nomes para não travar. Você vai executar uma manutenção, às vezes você pegou numa preditiva que você tem um mês para fazer. É um equipamento crítico, mas você tem um mês. Lembra que é custo, risco e oportunidade. Se eu tenho
um risco baixo daquele equipamento falhar, eu não vou trocar o equipamento ainda, eu vou segurar até no limite. Eu vou monitorando, empurrando até no final. Por quê? Porque esse dinheiro, um mês a mais, quando você pega num montante num parque industrial, que você tem 50, 100 problemas por mês relacionados a preditivo, você não necessariamente esse cara é prioridade, e ele é crítico. Então eu já vi muita gente confundir e falar assim, não, ele é crítico, tem que passar na frente. Não é só isso que está no algoritmo. Não é só isso, está muito errado, está muito errado. Aí fala assim, mas isso é importante? Claro, claro que ele é crítico. Só que ele Sim. não é a única coisa do algoritmo, senão era muito fácil. Eu só pego os críticos, aquele cara que é C, que lembra que eu falei no começo que um cara que é D, muitas vezes você vai tomar a decisão de trocar ele. Legal. Só que se você pensar dessa forma, ele vai ficar lá pro resto da vida, obsoleto lá, no meio da fábrica, um elefante branco lá. Nunca vai cair a OS dele, né? Então a criticidade de prioridade é essa a diferença. A criticidade é lá no começo da confiabilidade, quando você estuda o equipamento. Prioridade é para determinar qual ordem de serviço está na frente. Basicamente é isso. Você pode inverter os nomes, isso aí não faz diferença nenhuma. É só, até a gente fala isso no nosso canal lá no YouTube. É uma outra pergunta muito grande que o pessoal tem. Ah, mas qual que é essa terminologia, qual que é aquela? Se você colocar no teu manual de gestão da manutenção, o nome que você quiser dar, até brinco numa das lives que a gente fez, eu falei assim, cara, pode chamar isso até de abobrinha, para mim não faz diferença nenhuma. Mas tá conceituado o que é a abobrinha? A abobrinha para nós faz a taxonomia, faz a abobrinha e define os planos de manutenção. Então tá bom, então a abobrinha para mim é crítico. Vamos fazer a abobrinha. Porque o pessoal se apega muito no nome, sabe? Eu já vi cada briga por causa de nome. Ah, não concordo, isso aqui é prioridade, isso não é criticidade. Cara, diferença nenhuma. Perde muito tempo com... Porque todo mundo da manutenção quer ter razão, né, Dani? Quer ter razão. Todo Ainda mundo mais entende. que trabalha muitos anos. Todo mundo quer ter razão. Só que, como você falou, o que sustenta todo o processo é resultado, né? E desse jeito que você falou, se tiver definido, você vai ter resultado. Legal. No meio da sua fala, você falou uma coisa que me chamou a atenção, acho que dá para, como último ponto, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aí, né? Já acontece muito, assim, eu presencio demais. A gente vai analisar uma falha, vai analisar algum processo, ninguém se pergunta ninguém fala assim, vamos olhar para a matriz de criticidade, ver qual que é a posição desse equipamento lá, e já fala de cara. Não, cria um plano de manutenção. Essa é boa. Nossa, essa é muito boa. Essa é muito boa, não é? Eu lembrei no meio da sua fala, porque a gente teve uma discussão dessa. E aí eu fico assim, me perguntando, gente, mas aonde que está a nossa negociação, né? A gente tem que olhar para o nosso... a gente determinou já o que é mais crítico, o que não é. Aí, como a gente falou, se está certo ou errado, cabe revisão, com certeza, né? Você pode ter errado no começo, mas, poxa, vamos seguir. Aí você olha lá, pega um ativo que era crítico C, que ele podia quebrar, que não ia fazer diferença nenhuma pro seu processo, mas porque ele quebrou num dia atípico, num domingo, que chamou a atenção de alguém que fez um escândalo por causa da quebra daquele equipamento, aí você fala, não, a causa raiz vai chegar num plano preventivo, vai ter que ter plano preventivo. Tá errado, né? Tá Olha, errado. eu já vi cada coisa nesse tipo aí que é tema para uma próxima live, porque na consultoria lá nós estamos na parte de criticidade, e o próximo é começar a falar de elaboração de planos, né? Então vamos deixar para a próxima live, mas essa aí dá pano para manga, hein? O que tem de curva de mortalidade infantil, que a gente faz 300 inspeções por ano, é um negócio muito legal, porque, tipo assim, é um dinheiro rasgado muito legal, mas muito legal, dá para economizar facilmente, mas isso aí é matador, isso aí você falou a verdade. Né? É incrível. Então, assim, acho que, vamos para fechar, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida aí, acho que não apareceu mais nada, né? Acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui. O grande ponto, assim, né, claro que a gente não detalhou tudo da criticidade, mas a gente falou aqui sobre vários pontos, né, quem tiver mais interesse, quiser chamar a gente em direct, né, colocar nos comentários lá dos vídeos do YouTube, fica à vontade, a gente está super disposto a interagir, mas o grande ponto é se questionar, né, Deverson, não aceitar o que vem, não olhar para o seu processo e refletir a realidade dele mesmo, sabe? Buscar os dados, né? Buscar o que você tem. Ah, tem uma pergunta aí que a pessoa me fez, mas eu não tenho nada, Amanda. Por onde que eu começo? Falo, cara, começa com a amostragem que você tem agora. Se você quer começar hoje, daqui a um mês você já vai ter coisa. Né? Não, mas é legal, se ele não tem nada, uma coisa ele tem. Uma ele tem. É o sistema produtivo. Quem interfere para a produção, quem não interfere. Então,
essa criticidade é certeza. O segundo, com Já é certeza, um ponto. segurança, você pode partir o que é regulamento, o que é regulatório e o que não é regulatório. Só aí, meu amigo, você já tem muita coisa. O terceiro item que você não precisa de ninguém para te falar. Não, o ideal, não é o ideal que eu tô falando. Eu tô criando uma matriz para quem não tem nada, tá? Rápido. Isso. Você não tem custo de manutenção? Tá bom. Qual é o teu equipamento mais caro? A Exato. probabilidade dele ser o que dá mais manutenção é muito grande. Qual é o teu equipamento mais caro? Então você consegue criar uma matriz mesmo sem isso, e no segundo ano você fala, agora eu consigo avaliar que eu tenho dados. Aí é o que você falou, um mês, Exato. 2 meses, um ano, você consegue avaliar. Isso é muito legal também, porque você tem como partir. Não existe planta que você não consegue partir para isso. Não tem. Tem. O importante é você se questionar. Só de você falar, poxa, eu não tenho nada, você já se questionou, né? Você já falou, poxa, o que que eu tenho que ter? Então, para você saber que você não tem nada, você se questionou o que que você deveria ter, né? Então, assim, é importante de tudo isso, a gente te dá a direção, né? A gente fala para você, ó, avalie esses 5 pontos. Mas o ideal é você pegar aqueles 5 pontos e se questionar. Olhar para o seu processo, pegar aquilo lá e falar, daqui o que que eu posso extrair, daqui o que que eu posso extrair, entendeu? Claro, uma metodologia ajuda muito, né? A gente, por exemplo, tem mais expertise já por ter trabalhado mais tempo já com isso, já monta uma metodologia, mas obviamente você pode pegar isso e levar para o seu processo. É totalmente factível, assim, e traz resultado, tá? Traz muito resultado. Bom, acho que era isso, né, Deberson? Fechou. Toda semana, Fechou? não sei se toda semana, mas a gente vai ter discussões mais frequentes aqui ao vivo, né? Conforme a gente for evoluindo na consultoria lá, a gente vai trazendo aqui para a galera poder assistir também, e quem não puder assistir, assistir no IGTV depois, né? A gente está testando, né? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas, o Deverson abre também. A gente abre uma caixinha para perguntar se vocês preferem as lives no YouTube ou por aqui, né? Quem tá ficando aí para nós, assim, não importa se vai dar 20, 30 pessoas, de verdade, nesse começo, para nós, assim, a gente não está preocupado com isso. O importante é que tem pessoas aqui querendo ouvir a gente, né? É, Querendo compartilhar com a gente conhecimento. A gente tem eu não sei se fala, é bordão, né? O nosso bordão é transformar dados em resultados. Então, a ideia aqui é transformar mesmo dados em resultados, eu vou ajudar vocês através da nossa experiência. pra gente perguntar até pra equipe de marketing lá e publicidade como que é o nome, certo? Que também é conhecido como Google, essa equipe. Porque a verba tá meio curta, galera. Então, né, como vocês sabem, a piada é a mesma. Tá cheia dessa piada. Ninguém aguenta mais. Tá Ó, bom. O Jânio deu parabéns aí, muita gente Muito obrigado. parabeniza a gente. E obrigado, tá? Obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente esse tempo todo, que pôde aprender as perguntas, obrigada as perguntas também. E vai ficar salvo aqui no IGTV, né, a live, para quem tiver interesse depois em assistir. E acho que é isso, né? Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais, galera. Tchau, tchau.